Bem, pessoal, nessa semana eu queria conversar com vocês de uma maneira um pouquinho diferente, não deixar de falar sobre o mundo da cosmetria, mas me abrir um pouquinho, até falando sobre algumas coisas mais pessoais, porque eu entendo, especialmente para quem é audiência fiel, para quem a partir do YouTube já até se tornou meu paciente, e para quem eu sou infinitamente grato, esse certamente seria um momento ou poderia ser um momento em que a gente já pudesse ter algumas conversas um pouco mais próximas, né, mais estreitas. Bem, para quem não sabe, eu nasci em Duque de Caxias, cresci em Duque de Caxias. A Espaço Du ocupa o espaço da casa em que eu vivi na minha adolescência, junto com o meu irmão, antes do casamento dele, porque foi ele que casou primeiro, depois eu, enfim. E por que eu estou falando sobre Duque de Caxias? Porque para quem especialmente é do Rio de Janeiro, sabe que Duque de Caxias é uma cidade na Baixada Fluminense, que é uma região do estado do Rio de Janeiro, historicamente muito marcada por impressões negativas, ora justificadas, ora preconceituosas. E por uma questão de circunstâncias de vida, né? Quer dizer, eu ser de Caxias, mas desde cedo buscar no Rio, que a gente falava assim, né? Parece que o Rio são 30 minutos de carro, você chega. Mas a gente colocava o Rio de Janeiro como uma coisa, né, muito distante. Eu tô falando assim muito mais por conta das conversas, né, com meu pai, com a minha mãe e tal. Por que eu decidi conversar nesse vídeo sobre isso? Porque nós estamos gravando no mês de agosto. Agosto tem o Dia dos Pais. Eu perdi meu pai em 2005, e aí sempre que essas datas vêm à tona, inevitavelmente eu lembro do meu pai, graças a Deus que com muita gratidão, com muita felicidade no peito, com saudade, mas sem tristeza, graças a Deus é assim. E o meu pai me dizia, e eu me lembro muito bem disso, assim, ali naqueles momentos em que eu estava... não vou dizer deixando, né? Porque eu nunca deixei Duque de Caxias, tanto que hoje eu trabalho em Duque de Caxias. Eu moro na Zona Sul do Rio de Janeiro, mas eu trabalho em Duque de Caxias praticamente todos os dias da semana. Mas desde o segundo grau, quando começou esse movimento de eu ir para o Rio, né? Que eu fiz segundo grau num colégio no centro da cidade. Não passei de cara para o vestibular de medicina. Fiz um ano de pré-vestibular numa rede famosa, cuja unidade buscada por mim na época era na Tijuca, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, e depois eu passei para a Universidade Federal Fluminense, para a UF, que fica em Niterói, que é uma outra cidade, mas também bem falada. Quer dizer, então a todo momento eu estava saindo do mal falado para começar a buscar no segundo grau, no pré-vestibular e na faculdade a minha vida nos lugares bem falados. E o meu pai, que era um cara que veio do interior e venceu na vida como protético dentário que foi, não sei se porque talvez já estivesse observando em mim ali algum momento de talvez uma certa perda da autoconfiança ou da autoestima, ou algum grau de insegurança perante a esses colegas do Rio, né? Ou simplesmente de maneira muito preventiva, né? Eu me lembro bem dele me sinalizar de maneira prática, assim, alguns exemplos do dia a dia, como, por exemplo, me falar algo do tipo: cara, cuidado, não baixa a cabeça não, às vezes você tá com mais dinheiro no bolso para fazer teu lanche na faculdade do que o teu colega que vem lá do lugar bambambam. Enfim, com esses exemplos práticos do dia a dia, eu entendo que ele tinha atitudes ali muito sábias, né, de como um pai educador, que naturalmente nós nos tornamos, né, quando colocamos um filho no mundo, de me ensinar a relativizar a realidade. Não ter a ideia de que só porque o meu colega é de Copacabana, só porque eu estou conhecendo uma colega de Botafogo, só porque eu estou conhecendo um colega de Ipanema, ele necessariamente é rico, e eu sou, porque sou de Caxias, necessariamente pobre. A gente sabe que não é assim, mas a todo momento a realidade, né,
nos convida a pensar e a experienciar esses estigmas. E por que que eu hoje decidi me abrir assim, e comentei até com a produção de ser um vídeo diferente, de não ter vinheta, da gente ter esse papo um pouco mais próximo? Porque não acho exagerado a gente fazer esse paralelo entre o que eu experimentei diante da sabedoria do meu pai, nas suas atitudes educadoras, né, que certamente me construíram como ser humano, para o que vem acontecendo de maneira muito maciça e muito trágica, eu diria, para a saúde física e, sobretudo, para a saúde mental, desse novo mundo que não é mais apenas um mundo físico e presencial, mas é além desse mundo físico e presencial, um mundo digital e virtual. E que para algumas pessoas, para algumas crianças, para alguns adolescentes e para muitos adultos é o mundo predominante. É o mundo que mais se vive, né? As pessoas acho que estão mais na tela do que curtindo a vida fisicamente falando. A relativização da realidade, que meu pai estava lá quando eu tinha, 16 anos, 18 anos, 20 que seja, e hoje com 44, quer dizer, 2 décadas no mínimo a mais, eu estaria de maneira muito reflexiva, apenas retomando o que eu aprendi e de alguma forma eu espero que estar conseguindo de maneira bem-sucedida dividir com vocês, também convidar a vocês a essa relativização da realidade. Não acreditem em tudo que vocês veem, porque o que eu acho que as redes sociais fizeram, que a gente gosta muito, né, é nos aproximar dos famosos, né? A gente sempre gostou de ver na televisão aqueles programas que mostravam os bastidores, os erros de gravação, porque todos nós temos os nossos não necessariamente ídolos, mas os nossos admirados, né? Os nossos cantores admirados, os nossos atores admirados, modelos admirados, enfim, as pessoas que são figuras públicas e que a gente admira por N razões, às vezes pela beleza, pura e simplesmente, às vezes pela voz, pelo brilhantismo naquele filme, naquela novela, enfim. E a gente sempre gostou da ideia de ser apresentado a essa figura pública no tocante ao que o humanizava, ao que a humanizava. Então, quando a gente via a casa desse famoso, quando a gente via, enfim, como é que ele estava fora do momento de produção, digamos assim, né? Sem grandes maquiagens, iluminações e posições corretas e tudo mais, fora do filme, fora da novela, fora do palco, a gente se sentia próximo. O que a rede social fez foi isso. E aí foi isso até a página 2. E é isso que eu queria que a gente parasse para pensar. Porque quando a gente agora tem acesso, a gente pode seguir agora a Madonna. A gente pode seguir o artista que você gosta lá do Japão. Se você conhece algum artista do Japão e adora esse artista. A rede social, a internet, nos aproximou, não tenho a menor dúvida disso. A gente segue agora o ator que a gente gosta da Austrália. Então a gente está super conectado virtualmente a todo mundo. Mas a maneira como esse famoso se apresenta, eu não sei se modificou. E é isso que eu queria que vocês parassem para pensar. Antes, as capas das revistas estavam todas photoshopadas. A gente sabe disso. Os artistas falam isso. As coxas, os braços, os corpos estavam todos photoshopados. E aí isso mudou? Mudou nada. Porque a gente sabe que assim, o primeiro passar de dedos lá nos stories do Instagram, que se eu não me engano é um filtro chamado Paris, a pele da gente já fica muito mais bonita. E aí eu cheguei com toda essa história, me abrindo aqui, me expondo pessoalmente para vocês, porque a gente vive no consultório, a gente vive nesse ambiente a todo momento um dos maiores desafios da nossa vida, que é essa coisa do alinhar expectativas versus realidade. E a realidade, ela é cada vez mais uma realidade deturpada. Então, como é que você alinha expectativa e realidade? Porque a realidade também está muito doida.
Doida porque o que está ali é a melhor posição, é a melhor iluminação. As pessoas compraram os seus 1, 2, 8 ring lights e estão bem iluminadas mesmo em casa, parecendo que é uma foto inocente na sala de estar, mas não é inocente. Tudo está pensado. O cabelo está produzido, a maquiagem está bem feita e, além de tudo isso, eu ainda vou lá, e escolho que filtro faz um cílio, modifica um volume, um contorno. Vocês sabem que isso existe. E por que que eu achei importante a gente parar, não trazer nenhum assunto propriamente dito, especificamente de cosmetria, mas conversar sobre isso, que não deixa de ser um assunto extremamente relevante no nosso universo da saúde, da beleza e do bem-estar. Existem crianças sofrendo, existem adolescentes sofrendo, e eu não vou dizer que eu tenho certeza, eu vou ousar dizer que e tenho certeza que tem adultos sofrendo por verem uma barriga que é a barriga meta, uma coxa que é a coxa meta, um rosto que é um rosto meta do verão, do inverno, do raio que o parta. As metas estão agora cada vez mais com o sarrafo lá no alto. Por quê? Eu quero saber o que a Kardashian fez lá fora para eu tentar trazer para uma realidade de Brasil. Gente, é isso que a gente tem que parar para pensar. A gente está trazendo para uma realidade completamente diferente de uma pessoa que vive um mundo de suposto glamour e que pode talvez ser de muito glamour mesmo, mas de muita parceria, de muita permuta, de muito patrocínio. É isso que a gente precisa relativizar. Ela vive tudo aquilo porque aquilo sai do bolso dela. Ela vive tudo aquilo com aquele vulto, com aquela monta, porque a vida dela está baseada naquilo. Então, cuidado quando você se inspira no mundo fitness, naquela figura que é toda mega hiper definida, cujo papel predominante na vida, cujo trabalho mais importante dela é performar lindamente através das atividades físicas regulares, e por isso daquele corpão, daquele corpaço. Cuidado com aquele cabelo para uma modelo cujo cabelo é lindo, é modelo de várias campanhas de produtos cosmetológicos capilares. E por isso o cabelo dela precisa ser lindo, senão ela vai perder trabalho. Cuidado com quem você escolhe para se inspirar. Cuidado no sentido de não anular essas pessoas. Eu acho válido que a gente se inspire, que a gente se cerque de modelos, né? A gestão fala muito isso, né? Modelar modelos de sucesso, figuras de sucesso, indivíduos de sucesso, no mais amplo espectro do sucesso. Dinheiro, saúde, família, aparência, vestuário, bens, mas sempre com análise crítica de relativizar se no momento em que eu trago para mim a alta performance da atividade física, no momento em que eu trago para mim a alta performance da dieta, a alta performance da yoga, a alta performance da saúde financeira, tudo é alta performance, o seu dia não vai poder ter 24 horas, tá? E você não vai poder produzir só a quantidade de ATPs ou, né, de energia que você precisa, porque você está se obrigando a se tornar algo que não é humano, tá certo? Por isso, talvez a gente está vendo, ou por isso a gente está certamente vendo, crianças doentes do ponto de vista da saúde mental, minimamente, adolescentes que já passam por uma fase naturalmente de muita insegurança, insegurança essa agora agravada, desencadeada pelas redes sociais, e adultos também, porque não pensem vocês que até eu, aos 44 anos, tem horas que, seguindo outros colegas muito bem-sucedidos e renomados nacional e internacionalmente, às vezes não tem o meu momento de achar assim, caraca,
é, sou menor, sou menos robusto, tenho menos vulto, menos importância. Tô de verdade, assim, abrindo meu coração que até comigo isso acontece. E eu tenho, não quero ter a prepotência de dizer que se acontece comigo, com certeza acontece com vocês, não é isso, mas tenho quase que certeza que se é possível que aconteça comigo, é possível que aconteça com todo mundo. E a gente precisa ter maturidade para esse uso das redes sociais. Eu vou aqui no canal tentar, e acho que já comecei a fazer isso de alguns vídeos para cá, me apoiar cada vez mais na literatura médica, em alguma fonte de conhecimento, que por hora pode ser muito robusta, por hora pode ser superficial, mas é uma fonte de conhecimento científico, para a gente, através dela, bater os nossos papos sobre cosmetria. E com isso, evitarmos, com todo respeito, porque existem excelentes blogueiras ou blogueiros, né? Não quero também fazer nenhum preconceito de gênero aqui, mas não nos apoiarmos na blogueiragem. Vou falar dessa forma, porque a gente sabe que existem os maus blogueiros, tá? Da mesma forma que existem os maus médicos, antes que alguém me alfinete. Existem os bons e os maus, tudo. Mas o que eu quero dizer é que a gente seja mais crítico com o que a gente está buscando, de que fonte a gente está bebendo, para, de alguma forma, a gente crescer, se desenvolver, se enriquecer, né? Sobretudo de valores que não nos minimizam, que não nos colocam para baixo, que não nos comprometam em termos de saúde física e mental e não nos façam desacreditar em nós mesmos ou acreditar menos em nós mesmos e mais no que vem de fora. Tá certo? Peço desculpas pelo tempo longo dessa conversa. Para quem não curte esse tipo de reflexão, fico feliz se você tenha ficado até o último minuto, porque tanto quanto eu acho importante a gente parar para refletir o uso desse marketing digital, que é necessário, é um caminho sem volta, pelo menos na minha humilde opinião, mas que, sem dúvida alguma, precisa ser repensado ou de maneira muito transparente. E a Paola Oliveira, eu parabenizaria nesse vídeo, porque tem feito um trabalho bastante relevante nas suas redes sociais, com uma hashtag específica, eu não sei, não vou lembrar agora, mas alguma coisa sobre sem filtro, de que não é não utilizar o filtro, e quando ela explica, ela é muito feliz no que ela vem defendendo, no que ela vem promovendo, ela e acredito que outros artistas engajados com esse mesmo discurso, de que não é não promover beleza e não se valer de uma posição que favoreça, de uma cor, de um vestuário, de uma maquiagem, de um cabelo. Não é anular isso, mas é no momento em que o utilizar disso, fazer com transparência. Então, não sei como seria isso, se a gente vai colocar uma legendinha ali na foto, não sei, igual aquelas fotos de antigamente que vinha com a data, né? Ou a hora em que ela foi batida. Não sei se a gente deveria colocar o filtro que foi utilizado para que a coisa fosse transparente, porque as pessoas acreditam em peles muito perfeitas, né? É muito comum a gente ver Marina Rui Barbosa, J.Lo, aí umas fotos de Google dessas figuras públicas que são belíssimas, são lindas, mulheres lindas, não tenho a menor dúvida disso. Mas super produzidas versus sem produção. E aí descobrem que o poro estava um pouquinho dilatado, do jeito que não apareceu no tapete vermelho, sabe Deus lá de que evento. Por quê, pessoal? Porque, de novo, é o tempo inteiro a gente ter que alinhar expectativa versus realidade. E que realidade é essa? É uma realidade que, no meu entendimento, ela está meio doidinha, tá? A gente precisa primeiro, então, corrigir essa realidade, dar uma ajustada nessa realidade. Acho que esse é o primeiro passo. Aí depois a gente volta a falar em alinhar expectativa versus realidade. Tá certo? Beijo grande, obrigado pela audiência,
por me acompanhar até esse último minuto num papo tão longo, tão denso, que eu sei que pode agradar a alguns, não agradar a outros. Espero não ter sido mal educado, deselegante com ninguém. Se fui, puxem minha orelha, coloquem aqui no comentário, porque a ideia é que a gente se corrija para crescer e se desenvolver a todo momento. Tá certo? Beijo mais uma vez, juízo com a pele e até semana que vem.